Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre do ano de 2022, que hoje recebe aqui o líder de governo na Câmara, vereador Edgar Sasaki, do PSDB. Lembrando que você pode conferir todo este conteúdo que você está assistindo, não só pelo 39.2 UHF Digital ou 12 da NET, mas também pelas nossas redes sociais, sejam elas Instagram, Facebook e YouTube. Portanto, participe e confira. Vamos lá então com a nossa conversa. Sasaki, primeiramente, muito obrigado por aceitar participar desse espaço parlamentar. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Márcio, essa oportunidade novamente, que é de suma importância para realmente nós falarmos do nosso mandato e tudo mais, Então isso é importante para nós vereadores. Sasaki, antes da gente entrar em questões mais atuais, vamos fazer um pequeno balanço aí desse seu último ano de 2021. Você ficou 4 anos como vice-prefeito no governo atual, depois decidiu retornar para esta casa, Você que já foi vereador antes, retornou para essa casa. Passa para a gente um balanço desse ano de 2021. Como tem sido esse seu retorno para a Casa Legislativa? Então, Márcio, eu vejo que cada vereador tem o seu jeito de trabalhar. Então, eu, por exemplo, gosto de estar muito presente onde estão os problemas. Então, eu não fico muito em gabinete. Eu prefiro mais estar na rua, vendo os problemas, porque os problemas estão na rua, Então, eu prefiro estar observando tudo mais e tentando pegar o foco do problema e tentar resolver. E o outro seria, no caso, o projeto de lei. Acho que eu sou hoje o vereador que mais projeto de lei tem e projetos aprovados também. Esse ano, por exemplo, eu cheguei a apresentar 10 projetos de lei em 9 sessões. Ou foi 10 sessões. Então, foi 10 sessões, eu tenho 11 projetos aprovados, Então, praticamente não. Um projeto e pouco, um e pouco por sessão, no caso, A gente vai chegar na parte dos projetos de lei. Eu queria que você falasse um pouco também a respeito de ser o líder de governo na Câmara. A gente sabe que é uma função extremamente delicada, porque demanda diálogo, muitas vezes com vereadores que pensam diferente, como é normal numa casa legislativa, mas como você tem sentido isso em 2021 e também em 2022? Você tem conseguido dialogar com as partes para tentar chegar a um senso comum, Sasaki? Então, eu vejo que problemas a gente tem, mas conseguimos transpor esse problema. Tanto é que dos projetos do prefeito, nós não tivemos nenhum projeto reprovado aqui na tribuna, aqui na galeria, no caso, Então, eu vejo que, de certa maneira, deu para a gente resolver esse problema e conseguimos aprovar todos os projetos do prefeito até agora. Então, é difícil? É difícil ser líder de governo? É que assim, quando a administração está bem, eu acho que é mais fácil. E quando está ruim, é um pouquinho mais difícil, porque eu lembro que o Greco, que era o presidente, o diretor da Câmara, ele falava assim, quando o prefeito quer queimar um vereador, é só deixar ele como líder da bancada, Mas isso não é porque o Isaías está bem, então isso também me favorece. Com isso fica muito mais fácil eu ser o líder da bancada do prefeito. Então, a bancada colabora bastante. É lógico, de vez em quando tem que conversar com alguns vereadores, mas, por enquanto, nós estamos tendo sucesso como líder da bancada. Sasaki, falando um pouco de temas mais atuais, principalmente nesses primeiros 3 meses aqui na cidade, todos nós sabemos dos problemas de infraestrutura, principalmente relacionado às chuvas que Jacareí teve. Primeiro que eu gostaria que você desse uma palavra sobre isso, como que você enxerga talvez estas complicações, não só nas vidas dos familiares, dos cidadãos, mas também em uma questão de políticas públicas. Como você enxerga esses problemas que têm acontecido em bairros como Jardim São Luís, Pedra Mar, Viranejal? Dá um panorama para a gente do que a administração pensa sobre isso que tem ocorrido. Então, primeiro, Márcio, a gente presta solidariedade às pessoas que realmente perderam, praticamente tudo. E nós estamos tentando reconstruir, haja visto que nós já estivemos correndo atrás do DAE, nós estivemos correndo atrás de algumas secretarias, tentando resolver esses problemas. Agora, uma coisa que é sempre importante destacar, que Jacareí tem 370 anos, não é uma cidade nova, não é uma cidade que foi planejada e tudo mais, ela foi crescendo. Já visto que você vê, por exemplo, algumas ruas onde foi feito um trabalho de drenagem, constatou-se que
A tubulação de água é de ferro ainda. E a tubulação de esgoto não é PVC, é manilha de barro. Então isso ocorre em vários bairros aqui de Jacareí. Então essa frequência aí de vazamento de água, problema de esgoto, ocorre em decorrência disso aí, de ser uma rede muito antiga, assim como a drenagem. Eu vejo, por exemplo, ali naquela região do balneário, na rua Danúbio, que sempre tem dado problema de água, tem uma galeria nova, grande e tudo mais, só que quando ela desce, ela chega num ponto que ela funila. Por quê? Ligou-se uma rede antiga. Lógico que não foi no nosso governo, como vice-prefeito e tudo mais, foi já lá atrás. Então, esses problemas existem. Agora, mexer em rede de água, rede de esgoto, drenagem, numa cidade é muito difícil. Tanto é que, normalmente, o ideal, e também tem uma lei que diz que para você poder asfaltar uma rua, tem que ter pelo menos as 3 benfeitorias, no caso, melhorias no caso, para você asfaltar. Imagine você ter que, depois que asfaltar, quebrar todo o asfalto para fazer a rede de água, rede de drenagem, rede de esgoto, você praticamente joga o dinheiro fora do que você já aplicou. Então, inclusive essa lei que obriga a ter todas as melhorias antes do asfalto foi uma lei minha, quando eu fui vereador outra vez, né? Então, ela exige que você tenha as melhorias para você poder asfaltar. Agora, que nem eu falei, se todos os prefeitos anteriores tivessem começado a modificar alguma coisa em termos de drenagem, alguma coisa de rede de água, esgoto, com certeza, talvez nós não estaríamos nessa condição. Tudo isso é um reflexo de algo que não aconteceu. Tá? Mesmo em termos de drenagem. Só no nosso governo, que eu tive de 2017 a 2020 como vice-prefeito de Isaías, foram 12 obras de drenagem. E fazia mais de 30 anos que não tinha obra de porte como foi feito aqui, nesse período de 4 anos. Talvez o último prefeito que tenha feito uma obra grande em termos de drenagem tinha sido o Aroquinha, né? E fez toda aquela Lúcio Malta em frente do Mercadão, que foram colocado galerias enormes, tá? E com isso evitou-se problemas de inundação e tudo mais, né? Este último problema mais sério que nós tivemos aqui, próximo da Praça dos Três Poderes, que foi a cratera que se abriu e o carro caiu. A gente sabe que já havia tido uma manutenção naquele local e mesmo assim aconteceu esse problema. Você deve-se isso a uma questão de falta de competência da própria empresa que fez? Ou você acha que ali já havia realmente um problema? Como que funciona? Olha, eu não fui olhar com detalhes a parte técnica, tá? Mas com certeza houve algum problema técnico ali. Para ter um vazamento daquele porte, deve ter tido um erro. Tá? E com certeza foi um erro de projeto, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas são coisas que eu não tenho como avaliar, tá? Porque eu não sou especialista na área, tá? Então eu não tenho como avaliar, mas deve ter tido algum problema técnico realmente. Sasaki, para a gente fechar esse assunto, recentemente a Câmara aprovou uma possibilidade de empréstimo de até 30 milhões da Prefeitura para tentar sanar problemas deste tipo, inclusive. Como que você avalia esse empréstimo, Sasaki? Você acha que é bem-vindo no sentido de infraestrutura para a nossa cidade? Então, quando você fala em investimento, é uma coisa que tem que ser a longo prazo. E não tem como você usar um dinheiro que você tem uma receita corrente, por exemplo, né, que você tem um fluxo e tudo mais, que é utilizado para fazer despesa, né, para despesa e tudo mais, você não tem como ficar utilizando esse dinheiro para investimento. Então você precisa de um dinheiro extra para fazer. Você pode ver, quando as administrações anteriores conseguiram chegar a 65% de tratamento de esgoto, ali também teve um financiamento de quase 120 milhões, que foi um dinheiro do BNDES na época. E foram pagos em suaves prestações, tanto é que ainda falta mais 11 milhões a ser pago desse empréstimo. E durante o período até 2020,
foram pagos, se eu não me engano, algo em torno de 46 milhões. Então, todas as obras, né, de saneamento básico foi com dinheiro de financiamento. Então, pegar 30 milhões hoje para fazer essa obra, que vão beneficiar, aí, se eu não me engano, 8 bairros, tá? Eu não tenho de cabeça os bairros, mas eu sei que Jardim Olímpia, Igarapés, né? Mesmo aqui a Santos Dumont, que a Avenida Santos Dumont, que fica aqui no centro da cidade, são locais onde precisa ser feitas essas obras. E por isso houve a necessidade de fazer esse empréstimo. Perfeito. Sasaki, vamos dar uma mudada de assunto. Vamos falar sobre aquele raro momento em que o vereador pode indicar e, de fato, transformar algo, comprar um equipamento, fazer manutenção de uma praça, que são as emendas impositivas destinadas a esta casa. Fala um pouco sobre as suas emendas impositivas, tanto a do ano passado, que você já indicou, quanto as possibilidades de indicações deste ano, Sasaki. Então, eu vejo que 50% das emendas impositivas tem que ser para a saúde. Então, uma grande parte das minhas emendas, né, para esse ano foi para a Santa Casa, foi para o UPA, Meia Lua, assim como foi também para as UBS, algumas UBSs e algumas entidades. Em termos de emenda impositiva, no geral, lógico que destinei uma parte dessas emendas para iluminação, trocar por lâmpadas LEDs, tá? Praticamente ali a região, ali São João, Balneário, né, Cidade Jardim, tá? Aquela região toda ali, nós destinamos uma parte dessa emenda para troca de lâmpadas por LED, no caso. E fora isso, algumas entidades assistenciais e sociais que também precisam de ajuda. Então, e lógico, existe também os 70 mil reais que é o Bom Prato. Uhum. Então, é um acordo que houve entre os vereadores, de todos os vereadores, com o executivo no caso. E com isso está conseguindo implantar aqui o Bom Prato em nossa cidade. Já que você tocou no assunto, Sasaki, como é que está essa situação do Bom Prato? A gente tinha um local específico, acabou mudando por questões técnicas, aparentemente, né? Como é que está agora? Está definido? Na realidade, havia um local, só que não houve um acordo. E conseguimos um novo local, que será ali na Bernardino de Campo. Já está sendo reformado esse espaço. Até hoje eu passei em frente e olhei, o pessoal está mexendo no telhado e tudo mais. E a intenção é começar a partir de junho o Bom Prato em Jacareí. Então praticamente já está mais ou menos encaminhado o Bom Prato em Jacareí. Eu estive conversando com alguns outros vereadores aqui, vou perguntar o mesmo para você, se é a sua percepção, Sasaki. Essa questão do Bom Prato talvez tenha sido um raro momento em que todos os vereadores se uniram e destinaram uma certa quantia de dinheiro para tentar alavancar esse projeto. Você concorda com isso, que provavelmente vai dar certo pela união da própria Câmara sobre isso? Exatamente. E aquilo que a gente sempre fala, né? A união faz a força realmente. Quando todos os vereadores resolveram assumir que há uma necessidade de ter um Bom Prato, aconteceu. Tanto é que quando o prefeito falou, Edgar, conversa com os demais vereadores se eles concordam. Fiz uma reunião com eles e ali todos concordaram. Então, realmente era um anseio da população e a população e os vereadores atenderam. Então, foi realmente mérito de todos os vereadores da casa em estar cedendo uma parte da sua emenda impositiva, 70 mil reais, para a realização do Bom Prato aqui em Jacareí. Sasaki, emendas parlamentares agora. A gente sabe que uma das funções do vereador, e talvez uma das mais difíceis, seja justamente fazer essa costura com o governo estadual ou federal para conseguir algum recurso para a cidade. Como que está a sua questão? O que você tem conseguido para a nossa cidade em relação às emendas que vêm de cima, estadual e federal? Fazer somente uma breve orientação no caso, né, para todos, né, que muitas vezes a população não sabe. O município tem apenas 3% do seu orçamento para investimento. Fica algo em torno de 40, 50 milhões. E isso é um montante muito pequeno para uma cidade de mais de 230 mil habitantes, no caso. Então, as emendas parlamentares que um deputado estadual ou federal manda é muito importante.
Um deputado estadual ele tem anualmente 5 milhões que ele pode destinar pela sua vontade. O deputado federal, 15 milhões. Então, isso é um valor expressivo. Então, o deputado estadual ele tem 20 milhões nas suas mãos para você utilizar da maneira que você quiser. E Jacareí precisa dessas emendas. Por exemplo, o deputado, o Eduardo Cury, recentemente, tá? Eu, Maria Amélia e o Abner, que somos da bancada do PSDB, e nós estivemos com ele lá no Hospital São Francisco, em que destinou 1,4 milhão, tá? Para asfaltamento e para a saúde também. E fora isso, 230 mil reais para o Hospital São Francisco. E também ajuda a entidade que precisa, que é uma entidade que é referência em termos de pediatria não, de maternidade, em termos de oncologia. Então, é uma entidade que precisa e o deputado está mandando essa emenda de 230 mil reais, se eu não me engano, o valor. Sasaki, vamos fazer uma pequena pausa para o nosso primeiro bloco. Esperamos que você também segure um pouquinho aí, que daqui a pouco voltamos com o nosso espaço parlamentar, primeiro quadrimestre do ano de 2022, que hoje recebe aqui o vereador Edgar Sasaki. Fique com a gente, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.